Os sistemas integrados estão cada vez mais inseridos na pecuária brasileira. Atualmente no Brasil, são destinados 11 milhões e meio de hectares para a integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. E é claro que muito produtor ainda tem dúvida com relação aos sistemas integrados. E para falar sobre a produtividade no campo, sobre os sistemas integrados, estou aqui com o João Pedro Guti Dias, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, João. Boa semana. Obrigado. Vocês também. João, a ILP e a ILPF torna-se o agronegócio mais rentável, a pecuária mais sustentável e competitiva. Como que o produtor faz para que ele tenha uma produção durante o ano inteiro, consiga produzir mais no seu solo? Antônio, se você voltar 30 anos atrás, nós viríamos uma agricultura, uma monocultura. Você plantava um grão, ou seja, soja, ou seja, milho, colhia esse grão em março, abril, ficava pelada a terra até o próximo plantio. Esse processo levou à quebra de muitos produtores rurais no Brasil, porque chegou um ponto que era insustentável. O solo não tinha matéria orgânica, começou a diminuir o processo de matéria orgânica. Aí começou, logo simultaneamente a isso, começou-se o plantio de algumas plantas de cobertura. Começou com milheto, com outras culturas, plantava-se, colhia-se o grão e plantava-se uma cobertura para ficar até o próximo plantio. Nessa época aí começou a explodir o plantio direto no Brasil, ou seja, não mexer mais com o solo, não alterar e apenas usar herbicida para fazer o manejo da planta. Esse foi o início do processo. Quando se viu que, especialmente na região centro-oeste, você teria condições de plantar soja e plantar uma gramínea, uma forrageira, como a braquiária rosizense e outras que rapidamente se instalam, elas têm um grande poder, porque elas são plantadas num solo de boa fertilidade e aproveitam o nitrogênio residual da soja. Então, é o ideal, a tempestade perfeita, ou seja, a gramínea aproveita o resíduo, aproveita o nitrogênio e cresce de uma forma vigorosa. Aí surgiu a integração lavoura-pecuária. Ambas, tanto a pecuária como a lavoura, se beneficiam. Nesse momento que você consegue plantar o grão, a soja, e depois colher, plantar o milho ou plantar a braquiária ou a outra forrageira qualquer, no sul usa-se muito azevém e outras culturas de inverno, você aumenta a matéria orgânica no solo, porque você tem a matéria orgânica da soja, você tem a parte aérea da forrageira, você tem a grande parte subterrânea, abaixo do solo, da gramínea. Então, estamos falando de 10 a 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. Melhorou a fertilidade do solo. A lavoura de soja fica beneficiada porque você quebra o ciclo das doenças, quebra o ciclo das pragas. A braquiária se beneficia da fertilidade do solo, ela produz, em vez de uma área que produzia, vamos pegar uma pastagem degradada que foi transformada numa integração lavoura-pecuária, ela passa de 2, 3 arroba como pastagem degradada, passa para produzir 50, 55, 60 sacas de soja, mais 12 a 20 arroba de carne no período que vai de março até setembro. O produtor pode produzir o ano inteiro com a integração lavoura-pecuária, né? Ele pode até fazer 3 safras em um ano, não é, João? É o que está acontecendo hoje em muitas regiões, especialmente no Mato Grosso do Sul, em que o produtor colhe a soja, planta o milho já com a semente de braquiária junto. Ele vai colher esse milho daqui uns 60 dias, 45, 60 dias. O que ele vai fazer? A braquiária que estava meio anestesiada por sombreamento do milho, quando o milho começa a entrar num processo de secar, de fim de ciclo, entra mais sol, a braquiária vem com uma explosão. A hora que você faz a colheita do milho, aí sim, ela se instala e aí o produtor usa isso na chamada safrinha de carne. Ele planta soja, uma safra, planta milho, segunda safra e colhe arroba de boi na outra. Então, esse é um modelo que ele vai agora evoluir para uma outra fase. A próxima fase vai ser você usar todo o potencial biológico que o solo tem. O solo tem micro-organismos, tem fungos, tem bactérias que fixam nitrogênio, tem micorrizas que atuam em cima das raízes das forrageiras. Ou seja, ele vai daqui para frente usar, em vez de usar só adubos solúveis, como se usava antigamente, vai começar a usar produtos naturais, tipo pó de rocha, vai usar fosfatos naturais, vai usar mica-xisto, uma série de novos produtos que vão entrar de maneira direta nesse processo.
aumentando a eficiência, dando maior sustentabilidade ao processo, as plantas serão mais sadias, são mais resistentes a períodos de estresse hídrico, resistente a calor excessivo, ou seja, esse modelo é um modelo que veio para ficar. Quando você coloca o terceiro ingrediente, que é lavoura, pecuária e floresta, o grande problema da floresta é mercado para o material florestal que vai ser gerado. Quando se fica próximo de regiões onde você tem fábrica de celulose, você tem uma boa rentabilidade. Quando você está longe de áreas que tem fábrica de celulose, fica 200 quilômetros, 150, 200 quilômetros, complica. Porque o processo de produção de carvão vegetal, que seria uma alternativa para ocupar essa madeira, nesse momento está em crise no Brasil em função da questão siderúrgica. No caso da ILPF, o pecuarista pode abater o gado com um período mais curto? Quando você tem forragem boa, em grande quantidade, com teor de proteína elevado, com certeza. E você pode, e normalmente essas regiões onde você tem integração lavoura-pecuária, são regiões de grãos. Então você tem muito resíduo, você tem muito grão. Agora mesmo, nós estamos com uma safra de milho, se Deus quiser, chegar a 60 milhões de toneladas. É um milho barato, é um milho que permite você usar não só para engorda, mas também para desmamar um bezerro com peso, às vezes desmamar um gabiruzinho, desmamar um bezerro com 230, 240, 250 quilos. Quando você consegue fazer esse bezerro chegar esse animal aos 14, 15 meses, com 14 arroba, aí depois termina, antes de 25, 20, 22, 23 meses, você está com ele pronto. E o bem-estar animal, você tem uma característica nessas regiões onde o animal tem sombra, ele tem espaço para descansar, produção de leite, por exemplo, é extremamente beneficiada quando você dá essas condições para o animal. Então, a integração ela é a sustentabilidade do sistema. Ela vai evoluir, vai passar para uma terceira onda, vamos falar assim, em que você vai usar todo esse potencial que o solo tem, e usando a integração para produzir mais grãos, para produzir mais carne, mais leite. E também você vai ter coisas diferentes. Para o pequeno produtor, ele pode usar irrigação, associada a isso com irrigação, uma série de outros detalhes que você potencializa mais o ganho de carnes e de grãos. João, e o brasileiro ainda anda fazendo os sistemas integrados de forma correta? Está desenvolvendo bem? Você acha que é pouco divulgado ainda, que é pouco aceito pelos pecuaristas? Não, ele está evoluindo muito rapidamente. O que nós precisamos fazer é que o pecuarista ele tenha uma visão mais a médio e longo prazo. Ele tem que fazer o quê? O que tem que fazer o pecuarista? Preferencialmente recuperar as parcelas degradadas. Recuperando as parcelas degradadas, ou ele planta, ou ele faz agricultura, ou ele arrenda. Ele tem uma renda significativa e o agricultor aproveita essas áreas já recuperadas, com cobertura, com palhada, com matéria orgânica, com solo já corrigido em acidez, em fertilidade e faz o plantio durante 4, 5 meses, entrega com pasto formado, daqui em setembro, outubro, volta a plantar soja. Esse seria o ideal. O pecuarista fazer uma parceria, um ganha-ganha, pecuarista com o agricultor. Perfeito. João, boa semana. Obrigado, bom trabalho.